Você já imaginou uma floresta onde as árvores não são feitas de madeira, mas de pedra? Um lugar onde o tempo parece ter congelado, transformando os gigantes da natureza em esculturas minerais que brilham sob a luz do sol? E se eu te dissesse que esses lugares não só existem, como desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a vida, a morte e a própria passagem do tempo? Prepare-se, porque hoje vamos embarcar em uma jornada por um dos fenômenos mais espetaculares e misteriosos do nosso planeta. As florestas petrificadas, lugares onde a ciência encontra a magia, e cada fragmento de rocha conta uma história de milhões de anos. Mas a verdadeira pergunta é: como isso é possível? E o que aconteceria se descobríssemos que esse processo, que deveria levar uma eternidade, pode acontecer muito mais rápido do que imaginamos? Fique comigo até o final para desvendar os segredos das árvores de pedra que intrigam cientistas e sonhadores em todo o mundo. Imagine caminhar por uma paisagem que parece ter saído de um sonho. Ao seu redor, troncos de árvores ancestrais, com mais de 200 milhões de anos, jazem espalhados pelo chão. Mas eles não são de madeira. São feitos de quartzo, ágata e jaspe, brilhando com todas as cores do arco-íris. Essa não é uma cena de um filme de fantasia. É o Parque Nacional da Floresta Petrificada, no Arizona, Estados Unidos. Um deserto que um dia foi uma exuberante floresta tropical e que hoje guarda um dos maiores tesouros paleontológicos do mundo. Cada pedaço de madeira petrificada aqui é uma cápsula do tempo, uma janela para um passado distante, quando dinossauros caminhavam pela Terra. Então, como uma árvore, um ser vivo e orgânico se transforma em uma rocha sólida e cristalina. A resposta está em um processo fascinante chamado petrificação. Tudo começa quando uma árvore morre e é rapidamente soterrada por sedimentos, como lama, areia ou cinzas vulcânicas. Esse soterramento rápido é crucial, pois protege a madeira da decomposição causada por oxigênio e bactérias. É como se a natureza colocasse a árvore em um sarcófago protetor. A partir daí, a mágica, ou melhor, a geoquímica, começa a acontecer. A água subterrânea, rica em minerais dissolvidos, começa a se infiltrar lentamente na estrutura da madeira. Pense nessa água como uma poção mágica, carregada de sílica, calcita, pirita e outros minerais. Esse processo, chamado de permineralização, é como preencher um molde. Os minerais na água começam a preencher todos os espaços vazios dentro da madeira, desde os poros microscópicos das células até as rachaduras maiores no tronco. Mas a petrificação não para por aí. Em um processo ainda mais impressionante, chamado de substituição, os minerais dissolvidos na água começam a substituir a própria matéria orgânica da madeira, molécula por molécula. A celulose e a lignina, que formam as paredes celulares da árvore, são lentamente dissolvidas e substituídas por cristais de minerais. É uma troca perfeita. A estrutura original da árvore, desde os anéis de crescimento até a textura da casca, é preservada com uma precisão impressionante. O resultado final é uma réplica exata da árvore original, mas feita de pedra. E as cores? As cores são um espetáculo à parte. Pequenas impurezas de outros minerais, como ferro, cobre e manganês, misturadas à sílica, criam um caleidoscópio de cores. O óxido de ferro pinta a madeira de vermelho, laranja e amarelo. O cobalto e o cromo criam tons de verde e azul. Cada tronco petrificado é uma pintura única, uma expressão da geologia local. Agora vamos viajar até a América do Sul, para conhecer a floresta petrificada de Puyango, na fronteira entre o Equador e o Peru. Se a floresta do Arizona nos transporta para o início da era dos dinossauros, Puyango nos leva a um período mais recente, o final do período Cretáceo, há cerca de 65 a 100 milhões de anos. E aqui, a história é contada não apenas pelas árvores, mas também pelo mar. Puyango
é considerado um dos mais importantes depósitos de fósseis do mundo, não apenas pela quantidade de madeira petrificada, mas também pela incrível coleção de fósseis marinhos. Amonites, conchas de bivalves e outros invertebrados marinhos são encontrados ao lado dos troncos de árvores gigantes. Isso nos diz que esta área era uma zona costeira, um delta onde rios que desciam dos Andes encontravam o oceano. As árvores de Puyango são diferentes das do Arizona. Elas pertencem a uma família de plantas chamada Araucariaceae, parentes das araucárias que ainda hoje encontramos em algumas partes do mundo. Alguns dos troncos encontrados aqui são enormes, com mais de 15 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. São os maiores troncos de árvores petrificadas já encontrados na América Latina. Mas aqui vem a parte mais controversa e fascinante da nossa história. E se eu te dissesse que a ciência está começando a questionar essa ideia de que a petrificação precisa de milhões de anos? E se, em certas condições, as árvores pudessem se transformar em pedra em um piscar de olhos geológico? Essa é uma das áreas mais excitantes e controversas da paleontologia hoje. Descobertas recentes, feitas em 2024 e 2025, estão desafiando as teorias tradicionais. Em alguns locais, cientistas encontraram madeira petrificada em camadas de rocha muito mais jovens do que se esperava, sugerindo que o processo pode ter sido muito mais rápido. Uma das teorias mais intrigantes é a da petrificação acelerada por fontes termais. Em áreas com atividade geotérmica, a água quente e rica em minerais, como a sílica, pode saturar a madeira muito mais rapidamente. O calor acelera as reações químicas, e a petrificação que normalmente levaria milhões de anos poderia acontecer em apenas alguns séculos ou até mesmo décadas. Essa teoria é apoiada por experimentos em laboratório. Cientistas conseguiram replicar o processo de petrificação em questão de dias ou semanas. Em um experimento notável, pesquisadores do Pacific Northwest National Laboratory, nos Estados Unidos, mergulharam pequenos pedaços de madeira em uma solução ácida e depois os aqueceram em um forno a altas temperaturas. O resultado foi uma madeira perfeitamente petrificada com sua estrutura celular intacta. Outra linha de pesquisa controversa envolve o papel dos micro-organismos. Alguns cientistas acreditam que certas bactérias podem acelerar o processo de petrificação, criando um biofilme ao redor da madeira que atrai e concentra os minerais da água. Essas bactérias atuariam como catalisadores, acelerando a mineralização. Essas novas ideias não significam que as florestas petrificadas do Arizona ou de Puyango não levaram milhões de anos para se formar. As evidências geológicas nesses locais são claras. Mas elas abrem a possibilidade de que existam diferentes tipos de petrificação, alguns lentos e graduais, outros rápidos e catastróficos. Isso nos força a olhar para o registro fóssil com outros olhos. Será que algumas das florestas petrificadas que conhecemos são o resultado de eventos rápidos e violentos, em vez de um processo lento e tranquilo? A ciência é um campo em constante evolução, e o que sabemos hoje pode ser apenas a ponta do iceberg. As árvores de pedra ainda guardam muitos segredos, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do nosso planeta. Chegamos ao final da nossa jornada pelas florestas de pedra, mas a sensação de assombro e admiração continua. Vimos como a natureza, com sua paciência infinita, pode transformar a vida em eternidade, criando obras de arte geológicas que desafiam nossa imaginação. Desde os desertos coloridos do Arizona até as costas pré-históricas do Equador, cada floresta petrificada é um capítulo único na grande história da Terra. Elas nos contam sobre mundos perdidos, climas que mudaram,
continentes que se moveram e formas de vida que vieram e se foram. Mas talvez a lição mais importante que essas árvores de pedra nos ensinam é sobre a nossa própria conexão com o tempo. Em nosso mundo acelerado, onde tudo é instantâneo e efêmero, as florestas petrificadas nos convidam a parar e a contemplar a profundidade do tempo geológico. Elas nos lembram que somos parte de uma história muito maior, uma tapeçaria de vida que se estende por bilhões de anos. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Se você ficou tão fascinado quanto eu pelas árvores de pedra, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo conteúdos incríveis como este. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. E que tal continuar explorando os mistérios do nosso planeta? Eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo sobre um lugar igualmente incrível que você não vai querer perder. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até a próxima!